Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. Hoje a gente começa o nosso conteúdo de condições necessárias e suficientes. É mais uma questão de nomenclatura, porque isso pode aparecer, né? Pode aparecer escrito dessa forma e daí, se a gente não vê, a gente não vai saber do que se trata. E na prática a gente pode ter uma condicional e uma bicondicional e nada além disso. Bom, então aqui eu tenho, né? Como a gente já viu, no caso desse se P então que, a gente sabe que o P seria o antecedente e que o Q seria o consequente que a gente fala. O que tem de novo agora para a gente é que o antecedente ele é chamado de condição suficiente para a proposição consequente Q e que a proposição consequente Q é chamada de condição necessária. Bom, então aqui a gente tem uns exemplos. Né? Ó, proposição P, o gato é preto. Proposição Q, o gato é fêmea. E daí a gente tem a proposição. Né? P, então, Q representa a seguinte sentença. Se o gato é preto, então o gato é fêmea. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar, o gato é preto é condição suficiente para a sentença o gato é fêmea. E a gente também pode falar que o gato é fêmea é condição necessária para a sentença o gato é preto. O interessante aqui é que a gente pode ter apenas um dos dois. Né? Então eu posso falar assim, LM ser fácil é condição suficiente para eu gostar. Bom, então o que tá, né? A gente olha aqui, LM ser fácil, LM é lógica matemática. LM ser fácil é condição suficiente para eu gostar. Bom, o que é para eu enxergar aqui? LM ser fácil, gostar. Então, a gente pode falar assim que o P LM é fácil e o meu Q é gosto de LM mais L, certo? Bom, e o que está escrito aqui então? Se LM ser fácil é condição suficiente. Eu tenho P, então Q. Então, quando eu ler essa frase aqui, ao invés de escrever, né, em português, se LM for fácil, então eu vou gostar da disciplina, ou eu vou gostar de LM, né? Se LM for fácil. Não, eu posso escrever que LM ser fácil é condição suficiente para eu gostar. Tá? E eu posso falar também que eu gostar, ou eu gostar de LM é condição necessária para que LM seja fácil. Certo? Então, é só um jeito de escrever diferente. Muito bem. Bom, continuando então, a gente tem mais questões de nomenclatura. Essas nomenclaturas acabam facilitando a nossa vida em alguns momentos. Né? Então, ao invés de ficar explicitamente falando ou trocando de lugar, ou mesmo para falar de uma equivalência, eu posso simplesmente me remeter a essa nomenclatura aqui. Né? Então, o que a gente tem aqui? No caso da condicional. Né? E a gente usa isso para bicondicional também. Então, se P e Q são proposições, a gente tem. Né? A gente chama de recíproca de P, então Q, a proposição Q, então P. Certo? Só troca de lado. A gente chama de contrária de P, então Q, a proposição não P, então não Q. Né? E a gente chama de contrapositiva, né, de P, então Q, a proposição não Q, então não P. E a gente sabe que essas duas aqui são equivalentes. Mas eu não lembro mais, né? Vocês devem se lembrar que para a gente mostrar se uma proposição é equivalente a outra, a gente pode tanto construir a tabela verdade, como a gente pode usar equivalências que a gente conhece. Então, vamos pensar um pouquinho aqui.
A gente acabou de fazer isso na aula passada, mas vamos exercitar um pouquinho. O que eu estou falando ali? Eu estou falando que P, então, que é equivalente a não que, então não P. Bom, que equivalência aqui que eu conheço da condicional? O que eu sei dela? Não P ou que, certo? Clássica. Bom, o que eu posso fazer aqui que a gente sabe que também é equivalente? Que ou não P, certo? No ou, lembram da tabela verdade do ou? Para ser verdadeiro, basta que um dos dois seja verdadeiro. Para ser falso, ambos têm que ser falsos. Então, o fato de eu mudar de lado não muda absolutamente nada. Bom, e como que eu faço para sair daqui e voltar para a condicional? O processo é o mesmo. Ó. Nego primeiro, vamos supor que eu estou vindo daqui para cá. Vamos supor que eu estou vindo daqui para cá. Ó, eu tenho não P ou Q. O que eu faço? Nego primeiro, ou eu coloco o condicional no lugar e vou para o segundo. Agora vamos supor que eu estou fazendo esse movimento para cá. O que eu faço? Mesma coisa. Nego primeiro, o ou vira uma condicional e eu simplesmente copio o segundo. Então, copio o segundo. E olha só que interessante. Cheguei aqui onde eu queria. Então, esse cara aqui é exatamente igual a esse cara aqui. Certo? Então, essa é uma equivalência que a gente sabe. E o interessante agora é essa equivalência tem um nome, né? Ó, contrapositiva. Então, quando a gente tiver essa situação aqui, eu já vou falar para vocês. É a contrapositiva. Contrapositiva. Beleza? Vou ter mais um restinho de folha ali. Muito bem. Deixa eu só mostrar aqui, eu escrevi o contrapositiva, né? Não estava na janela. Muito bem. Bom, e daí a gente tem alguns exemplos. Bom, então, eu separei, né, as duas proposições que formam essa condicional. Então, aqui no exemplo a gente tem a sentença: se o Frank é feio, então todos são feios. E daí o que é a recíproca? Recíproca, a gente só troca de lado, certo? Então, se todos são feios, então o Frank é feio. A gente tem a contrária, que a gente simplesmente nega os dois lados. Se o Frank não é feio, então todos não são feios. E daí a gente finalmente tem a contrapositiva, que é a equivalente. Que então é dizer que se o Frank é feio, então todos são feios, é equivalente a dizer que se todos não são feios, então o Frank não é feio. Muito bem. Bom, e aqui a gente tem algumas sentenças, algumas proposições aqui para a gente treinar. Então, tempo. Muito bem. Agora que vocês já treinaram, né, então vamos ver como fica a recíproca e a contrapositiva de cada uma das proposições. Bom, o que é recíproca? Só troca de lado. Então, nessa primeira, essa daqui. Se a lua está cheia, os vampiros saem de casa à noite. Como que a gente vai escrever? Se os vampiros saem de casa à noite, então a lua está cheia. Como fica a contrapositiva? Se os vampiros não saem de casa à noite, então a lua não está cheia, né? Que é equivalente. Bom, essa segunda aqui. Se uma girafa tem dor de garganta, então ela não faz gargarejo. Como fica a recíproca? A girafa não faz gargarejo se tem dor de garganta, certo? E a contrapositiva, o que é? A girafa faz gargarejo se a girafa não tem dor de garganta. Bom, e como fica essa última aqui? Se uma função é derivável, então ela é contínua. Cálculo, que todo mundo adora. Como que fica a recíproca? Se uma função é contínua, então essa função é derivável. E a contrapositiva é: se uma função não é contínua, então essa função não é derivável. Certo? Bom, continuando com as condições necessárias e suficientes, então, na bicondicional a gente também tem essa nomenclatura, mas no caso aqui a gente está explicitando que a bicondicional, na verdade, são duas condicionais. Então, o que a gente está fazendo? Enquanto antes, na condicional, a gente chamava o antecedente de condição suficiente
e o consequente de condição necessária, agora a gente usa a mesma nomenclatura para os dois lados. Então, o que a gente fala? Que a proposição antecedente P é chamada de condição necessária e suficiente para a proposição consequente Q, e a proposição consequente Q é condição necessária e suficiente para a proposição P. Então, voltando aqui para o nosso. Então, eu tenho aqui. Então, aqui o que era esse daqui? Ele era só suficiente e que era necessário, certo? No caso da bicondicional, eu tenho que suficiente e necessário, e aqui também suficiente e necessário. Bom, o interessante aqui, igual na condicional, é que você só precisa escrever um lado, certo? Então, você pode escrever só esse lado e aqui você pode escrever qualquer um dos dois lados. Por que você pode escrever qualquer um dos dois lados nas duas? Bom, aqui, né, se você fala que a condição P é suficiente, você já sabe que ele é o antecedente. E se você fala que o que é necessário, você já sabe que ele é o consequente. No caso da bicondicional, eu não sei quem que é antecedente e quem é consequente, porque é totalmente irrelevante. Então, a gente sabe que bicondicional P é equivalente, certo? Bom, se são equivalentes, então, vamos supor que aparece escrito lá, Q é condição necessária e suficiente, né? Condição necessária e suficiente para P. Eu posso escrever tanto desse jeito aqui como desse jeito aqui. Não é irrelevante. Muito bem. Bom, desde a gente tem mais alguns exemplos, o mesmo exemplo, né, do gato preto e do gato fêmea. Então, ao invés de escrever o gato é preto, sei somente se o gato é fêmea, a gente pode dizer que o gato é preto é condição necessária e suficiente para o gato ser fêmea, né? Ou que o gato é fêmea é condição necessária e suficiente para o gato ser preto. Bom, então aqui tem algumas maneiras que a gente pode escrever as bicondicionais, né? Então, aí eu tenho lá P6 somente CQ, P6 só CQ, P é condição necessária e suficiente para Q, e a última, que eu coloco ali menos preferida, na verdade, se eu tivesse podendo escrever aqui, eu ia rabiscar isso tudo, né? P é equivalente a Q. Na verdade, eu nunca vou falar isso, porque a gente vai ver que equivalência é uma outra coisa, né? Que não tem a ver com ser como que se diz, ter a mesma tabela verdade. Muito bem. Aliás, sim, a equivalência tem a ver com ter a mesma tabela verdade. O fato aqui é que não tem relação com a bicondicional. Muito bem. Bom, daí a gente tem algumas equivalências da bicondicional, né? Então, ele coloca aqui pra gente, algumas são triviais, né? Ó, P6 somente C, Q é equivalente a P, então Q, e Q, então P, certo? Então, tá aqui o símbolo de equivalência. Por isso, na verdade, que eu não gosto de usar equivalência aqui, né? Porque essa é uma bicondicional, e eu já falei para vocês, na verdade, que é diferente. Então,
como eu causei a confusão aqui, eu vou desambiguar de novo, né? Não confundir, né? A gente não pode confundir bicondicional com equivalência, né? Por quê? Porque são coisas diferentes. Aqui eu espero um valor lógico, um valor verdade, né? E aqui eu espero uma tabela verdade. Então, esse símbolo aqui quer dizer o quê? Que eu tenho tabelas verdades iguais, certo? E esse símbolo aqui, na verdade, entra um valor lógico, verdadeiro ou falso, né? Então, aqui vai ser verdadeiro ou falso, aqui vai ser verdadeiro ou falso, e disso daqui vai me resultar um valor verdadeiro ou falso. Então, o resultado desse símbolo aqui é um valor lógico. O resultado desse símbolo aqui não é um valor lógico. É o quê? É um válido, não válido, né? Então, eu vou dizer se essa equivalência é válido ou não. Válido ou não válido. Certo? Muito bem. Certo? Aqui tem o exemplo do guarda-chuva, mas a gente já fez isso daí. Né? Bom, daí a gente tem uma outra equivalência da bicondicional. Tá? Como eu já passei para vocês, a bicondicional é equivalente a quase todas as permutações, né, que você possa fazer dos antecedentes e dos consequentes. Elas, na verdade, só não vai ser equivalente quando você negar um dos dois lados. Muito bem. Então, no caso da contrapositiva, obviamente vai ser equivalente. O que mais? A recíproca também vai ser equivalente. A gente também já viu isso na aula passada. O que mais? Contrária também vai ser equivalente. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, né? Eu vou fazer um resumão daqui a pouco. Muito bem. E daí aqui, na verdade ele colocou como uma equivalência, né? Mas na verdade vai ser quando é contrária. Bom, por que todas essas equivalências são válidas? A gente pode lembrar da tabela verdade da condicional, acho que é um exercício válido. Então, a gente coloca aqui P e Q, vamos colocar bicondicional. Então, eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Bom, e a bicondicional? O que eu sei da bicondicional? Se é igual, dá verdadeiro. Se é diferente, dá falso. Bom, e daí, sabendo disso, a gente consegue escrever todas as equivalências. Não vai fazer diferença aqui eu, por exemplo, escrever Q então P. Ou Q bicondicional P ou Q se somente CP. Por quê? Porque onde os dois forem iguais vão continuar sendo iguais, então na mesma linha, e onde eles forem diferentes, eles vão continuar sendo diferentes, certo? O mesmo vale se eu negar, por exemplo, os dois lados. Se eu colocar não P, não Q, certo? É como se eu desse um flip, né? Espelhasse toda a tabela verdade aqui. Começasse FF, FV, VF e VV. Espelhei toda a tabela. Quando eu espelho essa tabela aqui, o que eu tenho? Eu tenho exatamente a mesma sequência. Tá? Então, os estudos são equivalentes. O único fato que a gente agregou agora são atribuir nomes, né? Então, agora a gente chama isso daqui de recíproca. Essa daqui é a contrária. E faltou aqui a contrapositiva, certo? Que é o não que no caso da bicondicional é equivalente e no caso da condicional também é equivalente. Então, o que foi adicionado aqui foi só a questão de nomenclatura mesmo. Muito bem. Bom,
E daí a gente chega então nessa equivalência. O que ele fez, né? Ele está mostrando para a gente uma negação da bicondicional e está dizendo que é equivalente a gente negar o que é ali dentro. Eu já mostrei para vocês na aula passada a origem disso daí, né? Por que isso dá certo? Deixa eu... Bom, vou apagar esse daqui mesmo. Bom, e vamos pensar aqui, né? Vamos adicionar um não P, por exemplo. O que é não P? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Né? Quando eu fizer aqui, por exemplo, não P bicondicional aqui, o que eu vou ter? Falso com verdadeiro deu falso, falso com falso deu verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro e verdadeiro com falso deu falso. Se vocês observarem, essa tabela aqui é exatamente a negação dessa daqui. Então, igual a negação dessa daqui. Certo? Então, daí que vem essa expressão. Então se eu negar uma bicondicional, eu tenho então, por exemplo, né? Não P bicondicional Q, mas poderia ser também, o que mais? Eu tenho 4 opções aqui, na verdade. Né? Poderia ser P bicondicional não Q e as outras opções. Né? Então, aqui eu posso fazer a contrária, a recíproca, a contrapositiva, vão ser todas equivalentes a partir dessa daqui. Certo? Tudo bem? Não confundir isso daqui com De Morgan. Né? Não vai jogar o não P aqui para dentro, né, o não aqui para dentro, daí ficar não P, não Q e tentar fazer alguma coisa aqui com a bicondicional. Certo? Porque isso que a gente faz lá é só uma regra que a gente aprendeu, porque um dia a gente fez a tabela verdade e viu que as tabelas verdades eram iguais. Né? Então, a gente mostrou usando tabela. Não é nenhuma mágica, né? Não é nenhuma regra que diz que o sinal, que a negação, pode entrar dentro de qualquer coisa. Não foi isso. A gente mostrou com tabela verdade. Né? Então, não confundam de maneira nenhuma. Né? Por exemplo, isso daqui, que a gente falou, o não entra aqui dentro, né? Então fica não P, o ou vira E, e daí nega o Q. Né? Então, não confundam, não imaginem que esse não está entrando aqui dentro e está fazendo milagre, certo? Aqui no caso, não é isso. E na verdade aqui também não é isso. Aqui a gente provou usando tabela verdade. Uma vez que a gente provou usando tabela verdade e a gente conhece, a gente não precisa ficar fazendo todas as vezes. Então, quando houver algo desse jeito e na linha seguinte vocês escreverem isso daqui para mim, eu vou falar, ele lembra da equivalência. Mesma coisa aqui, quando você sair desse lado aqui e vier para esse, você não vai precisar provar para mim o que aconteceu, eu já sei. Correto? Muito bem. O que mais que a gente tem de equivalência? Diversão. Olha só. Para a gente se divertir, para nós nos divertirmos. Diga se a proposição abaixo é uma tautologia, contradição ou uma contingência. Tempo. Terminaram? Não? Sim? Bom, vamos lá. Esse aqui eu vou até começar numa página nova. Bom, o que ele quer que a gente resolva é... Vamos lá, vou ter que começar fora da folha aqui. P ou Q
Vou colocar maiúsculo, vai. Senão eu vou ficar misturando. P ou Q, daí condicional, né? Se P ou Q, então a gente tem um monte de coisas ali. P e Q. Oh, meu Deus. Maiúsculo, maiúsculo. Tentado fazer minúsculo. P e Q. Ou P e não Q. Ou não P e Q. Não P e Q. Muito bem. Bom, posso fazer uma tabela verdade disso daqui? Poderia, né? São 4 linhas, P e Q aparecem negado, então 4 colunas, 8 colunas, certo? Mas eu posso tentar fazer de alguma outra maneira. Né? Bom, vamos tentar fazer de outra maneira. Conhece alguma equivalência de uma condicional? Conheço, não conheço? O que acontece aqui? Eu sei que tudo isso daqui, então, é equivalente a eu negar o P ou Q e depois colocar um ou aqui. Bom, vou repetir tudo. Muito bem. Bom, vou negar o que tem aqui dentro. Como que eu nego o que tem aqui dentro? Nego P, o ou vira E, nego o Q. Bom, vou pôr um parênteses aqui para que eu não me esqueça o que está acontecendo. Bom, o que a gente vai reparar aqui? Eu tenho algo, ou, e daí um monte de coisa com ou dentro. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha o que eu tenho aqui. Vamos colocar aqui. Eu tenho A ou, B ou C ou D. Posso remover esse parênteses aqui? Posso remover esse parênteses. Aqui a ordem que eu resolvo não faz diferença, ó, e nem a ordem aqui. Eu poderia jogar esse A para lá, então não tem nada de especial. Então eu posso desaparecer com esse parênteses agora nesse momento. Então o que eu vou ter? Deixa eu fazer de verde, vai. O que eu vou ter agora? Então eu vou ter P e Q, ou P e não Q, ou não P e Q. Muito bem. E agora? Boa pergunta. Agora a gente não consegue fazer mais nada. Vou até colocar a minha imagem, né? E agora? A gente não viu como resolver isso ainda. A gente não viu a distributiva. Então, nesse momento da disciplina, eu ia falar para vocês assim: você se esforçou e acabou que teve que fazer tabela verdade igual, certo? Bom, mas eu já vou adiantar então aqui o que a gente usaria, né, se a gente viajasse no tempo e já conhecesse algumas coisas. O que a gente vai ver daqui a pouquinho? Né? A gente vai ver o seguinte, ó. A gente vai ver que... Bom, eu vou colocar P. Não, eu vou fazer com A, B e C. Então, a gente vai ver o seguinte. A, I, B ou C, a gente não pode simplesmente tirar o parênteses. A gente tem que... Esse a gente vai ter que distribuir. Né? E como vai ficar isso? Vai ficar A, I, B ou A, I, C. O que eu falo para os meus alunos, né? Ó, o que está fora do parênteses vai para dentro do parênteses e o que está dentro do parênteses vai para fora. Então, sabendo disso daqui, você não erra nunca. Né? Então, o outro caso que a gente poderia ter era A ou B e C. Que daí a gente saberia que seria o quê? A ou B
E, porque ele está dentro, então vai para fora dos parênteses, A ou C. Bom, no caso desse exercício aqui, é essa daqui que a gente vai usar, né? Essa daqui. Certo? Percebam que eu não tenho esse caso aqui, mas eu tenho esse daqui, certo? Então eu posso reagrupar isso aqui de forma a chegar no que eu quero. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho não P e não Q, eu tenho P e Q, eu tenho P. Bom, eu vou separar primeiro o. Ó, vou colocar colchetes só para mostrar para vocês, porque eu tenho P e Q ou P e não Q, certo? Ou o que mais que eu tenho? Eu peguei esses dois do meio aqui, agora eu vou pegar os da ponta. Vou colocar primeiro esse. Não P e Q ou não P e não Q. Muito bem. Conseguem enxergar aqui a semelhança do que eu tenho aqui para o que eu tenho aqui? Ó, o P se repete. O Q, na verdade, é irrelevante, né? O que importa para mim é que o P se repete. Aqui é interessante que o Q apareça negado e não negado, porque a gente vai conseguir fazer ele desaparecer. Então, vamos simplesmente sair agora daqui e vir para cá, só que aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos lá, ó. Então eu tenho P, E. O E está dentro, ele vai para fora. Então eu vou ficar com P, E. Bom, eu tenho um ou fora, então o ou vai para dentro, Q ou não Q. Certo? Ou. Bom, mesma coisa aqui. O não P aparece, ele aparece nos dois lugares. Então ele é o cara que está fora. Então eu tenho não P. Ó, o E está dentro, ele vai para fora. E daí novamente eu tenho o Q ou não Q. Bom, para minha alegria, Q ou não Q, o que dá? Vocês se lembram? Lembram da tabela verdade do ou? O que acontece no ou? Se alguém for verdadeiro, dá sempre verdadeiro. Poxa, mas se o que é falso, eu tenho falso ou verdadeiro, e se o que é verdadeiro, eu nem preciso olhar para o outro lado. Então, eu tenho certeza absoluta que isso sempre dá verdadeiro. E eu também tenho certeza absoluta que isso sempre dá verdadeiro. Poxa, mas eu fico com P e verdadeiro. Bom, vamos ter que lembrar da tabela verdade do E. No E, eu vou fazer a tabela verdade. Muita coisa para lembrar. Ó, P, Q, P e Q. V, F, V, F, V, V, F, F. O que eu sei do P? Certo? Bom, um lado é verdadeiro. Certo? Então vamos supor que o lado seja esse. Ó. Eu vou separar só essas linhas. Então eu vou... Esquece essas linhas aqui. Ó. Ó, eu sei que um lado é verdadeiro. O que sobra? Ó, se uma das variáveis é verdadeira, que é o caso aqui, eu vou ter, então, que o resultado depende exclusivamente da outra variável. Ó. Deixa eu até renomear aqui, porque talvez fique confuso para vocês. Ó, então, vamos chamar isso daqui de A, vamos chamar isso de B e vamos chamar isso de A e B. Eu falei para vocês assim, ó, esse daqui é o meu A, porque eu sei que ele é sempre verdadeiro, então eu não preciso olhar para essas linhas da tabela verdade. E esse daqui é o meu B. Mas o que acontece? Vocês conseguem reparar que apagando de fato essas linhas, né? Então eu vou rabiscar a ponto de não dar para ver. Ó. Vocês reparam que, sabendo que o A é verdadeiro, o A e B é exatamente o B? Ó, é o próprio B. Então, o resultado disso tudo aqui, eu posso dizer que é o quê? O próprio P. Certo? Então, P. Daí eu tenho O. E daí daqui vai sair o quê? Se eu tenho verdadeiro. Não P e verdadeiro.
certo? Mesma coisa, ó. O não P é o meu B. Opa, deixa eu fazer azulzinho. Né? O meu P, no caso, seria o B ali daquela tabela. E tudo aquilo seria o meu A. Então, o meu A é verdadeiro. E daí eu tenho um B aqui. Daí vocês falam, mas aqui é não P. Mas não importa, né? Mudou o lugar do F e do V. O que importa é, o que tiver aqui é o que vai ficar. É o que vai gerar a tabela. Então, na verdade, sobra o quê? Sobra não P. Nossa, e que legal! P ou não P, o que dá? Verdadeiro. Bom, então, todo esse exercício deu verdadeiro. E como que a gente chama quando uma tabela verdade dá verdadeiro? Todas as linhas dão verdadeiro. Uma tautologia, certo? Então, a resposta dessa questão é que a gente encontrou uma tautologia, certo? Então, independente de quais são os valores do P e do Q, eu vou sempre chegar em verdadeiro. Vocês podem testar isso à mão, né? Pode chegar pode chegar aqui e colocar valores mesmo. Bom, se você coloca aqui tanto o P quanto o Q são falsos, isso já dá verdadeiro, você não precisa fazer mais nada. Se você assumir que um dos dois aqui é verdadeiro, ou que os dois são verdadeiros, o que vai acontecer? Você vai ter verdadeiro, então verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Mas e se eu colocar que só o P é verdadeiro? Bom, você vai ter verdadeiro no antecedente, e daí você vai ter verdadeiro nessa daqui. Se eu colocasse que só o Q é verdadeiro, você vai ter que esse daqui é verdadeiro. Então, para cada combinação de P e de Q, a gente tem que uma dessas parcelas aqui, uma dessas proposições vai ser verdadeira. Dessas daqui, ó. Dessas daqui. Aqui eu estou mapeando todas as linhas da tabela verdade. Bom, podemos ver isso? Podemos. Ó, vou até mostrar para vocês. E isso vai ajudar a resolver o exercício da lista 1, o último exercício da primeira parte. Né? Olha só, vamos fazer uma tabela verdade qualquer. P, Q e alguma coisa. Aqui eu vou fazer só uma porque eu imagino que vai aparecer em breve nos slides. Ou não tão breve. Bom, vamos lá então. V, F, V, F, V, V, F, F. E daí eu digo assim para vocês, isso daqui é falso, isso aqui é verdadeiro, isso daqui é falso, isso daqui é falso. Eu pergunto para vocês, o que é que tem aqui? Eu vou falar assim para vocês, o que tem aqui depende das linhas que são verdadeiras. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso afirmar com certeza para vocês que essa expressão aqui é P e não Q. E dá certo, professor, se eu colocar isso daqui? Dá, podem fazer se vocês quiserem. Verdadeiro o P e Q. O Q é verdadeiro, ele vai ficar falso, eu vou ter falso. Se o P for verdadeiro e o Q for falso, eu vou ter o P verdadeiro, o não Q vai ficar verdadeiro, e daí eu vou ter verdadeiro. Bom, e daí nas outras combinações, como é um E, o P já é falso, já dá falso, certo? Então aqui fica mais fácil ainda. Bom, o que vocês repararam que eu fiz aqui? Onde a variável era verdadeira, eu coloquei ela direto. Onde a variável era falsa, eu neguei ela. Vamos fazer um outro exemplo. Fazer um exemplo. Vamos lá. P, Q. P, F, V, F, V, V, F, F. Bom, então... não sei também. Vamos supor que seja V aqui e V aqui e F aqui e F aqui. Aí vocês falam assim, professor, essa eu sei, hein? Essa eu sei. Não. Vocês vão falar o quê? Que é uma bicondicional, certo? Olha lá.
são iguais, dá verdadeiro. Mas eu vou falar para vocês que, na verdade, o que isso daqui também é? Isso é P e Q, certo? E isso daqui vai ser não P e não Q. Bom, mas não são as duas coisas separadas assim. Vai ser isso daqui ou isso daqui, certo? Então, eu posso afirmar para vocês que P bicondicional Q é equivalente a P e Q ou não P e não Q, certo? Essa é uma equivalência que a gente não tinha visto ainda, mas que é válida. E eu extraí ela a partir da tabela verdade, ó. Peguei as linhas onde eu tinha verdadeiro, então essa linha e essa linha, né, que eu tinha a resposta verdadeira. E daí simplesmente, ó, onde o P é verdadeiro, você copia ele, né? Então você faz um E das variáveis aqui todas. As variáveis que são verdadeiras, elas aparecem sem nenhuma modificação, e onde as variáveis aparecem como falso, você coloca a negação, certo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente chegar nesse exercício que a gente fez. Ó. Então, o que é esse exercício aqui? Vocês conseguem perceber que quando eu modifiquei ele, vamos lá. Quando eu fiz a equivalência aqui da condicional e eu cheguei nessa linha, o que eu tenho aqui? Eu vou até fazer um númerozinho aqui, ó. 1. Vamos para cá. Ó, vamos fazer uma outra tabelinha aqui. Então eu tenho P, Q, algo que eu não sei o que é, V, F. Opa, desculpa, vocês não estavam vendo. Fazendo uma outra tabela. VF, eu tenho VF, F. Inclusive, se eu não estava mostrando para vocês, deixa eu mostrar. Ó. Eu falei do exercício aqui, né? Então, essa expressão aqui, que é equivalente ao enunciado do exercício, eu vou mostrar para vocês o que, né? Da onde ela sai, o que ela é. Muito bem. Então, eu estou fazendo uma tabelinha aqui que eu não sei o que é, mas o que eu coloquei aqui? V, 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 V. Bom, e como que eu escrevo tudo isso daqui? Então, vamos lá. Bom, primeira linha. P e Q, ou. Segunda linha. P e não Q, ou. Terceira linha. Não P e Q, ou. Quarta linha. Não P e não Q. Essa expressão aqui é a expressão que me resume essa tabela verdade. E daí, quando vocês voltam lá para a página anterior, o que vocês percebem? Que aqui está escrito exatamente o que eu acabei de colocar aqui. Ó, exatamente, isso daqui é uma proposição só, que dá sempre verdadeiro. Então, para quem construiu a tabela, chegou numa tautologia, e a gente resolvendo as expressões chegou numa tautologia também. Correto? Muito bem, essa diversão deu trabalho. Bom, e daí a gente chega no ou exclusivo. Ou exclusivo, ele aparece muito na lógica digital. A gente consegue fazer praticamente tudo com o exclusivo. Então, o exclusivo a gente costuma falar, né? Só um pouquinho. Ou exclusivo. Deixa eu adicionar uma nova página. Vamos fazer o exclusivo aqui. A gente chama, né? Na verdade, a gente pensa assim na tabela do ou. A gente fala, mas é um ou que só vai ser verdadeiro se os dois forem diferentes, né? Então, vou colocar aqui ou. O que eu digo isso, né? VF, VF, VVF, VF. Então a gente tem lá. O que era o ou normal?
Nosso ou de todo dia. Ah, se alguém for verdadeiro, dá verdadeiro. Só vai ser falso se todo mundo for falso. O que eu vou ter no ou exclusivo? Ah, só vai ser verdadeiro se tiver alguém verdadeiro, mas não pode ser todo mundo. Então, se todo mundo for verdadeiro, daí no ou exclusivo não vai ser verdadeiro. Bom, aqui qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Porque o que a gente vai ter aqui? Vamos fazer uma tabelinha, por exemplo, da bicondicional. O que eu vou ter na bicondicional? Percebem que as tabelas são a negação uma da outra? Então, essa é mais uma equivalência que a gente conhece, né? Então, a gente sabe que a negação da bicondicional é equivalente ao ou exclusivo, certo? Ou qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente negar aqui. Então, não P bicondicional Q é equivalente a P ou exclusivo Q. Correto? Bom, esse ou exclusivo é muito usado na lógica digital. A gente consegue construir as outras portas todas a partir do ou exclusivo. Mas a gente, na lógica nossa aqui, matemática, ele atrapalha. A gente acaba querendo se livrar dele e ele acaba aparecendo pouco para a gente. Bom, aqui tá um exemplo, né, do gato macho e do gato fêmea, que mostra para a gente que não precisa ter nenhuma relação com a realidade, na verdade. Então, ele coloca lá que a proposição P ou exclusivo, que significa que ou o gato é macho ou o gato é fêmea, mas não ambos. Então, aqui aparece algo importante, né? Quando eu quero deixar explícito no português que eu estou falando de um ou exclusivo, a gente vai escrever, mas não ambos. Então, sempre, né? É praticamente uma regra. A gente vai escrever não sei o que lá ou não sei o que lá, mas não ambos, para garantir que a pessoa entendeu que a gente está falando de um ou exclusivo, certo? Bom, aqui eu tenho uma equivalência. Ganha uma bala quem disser da onde veio essa equivalência. Ganha uma bala que eu não vou poder, né, fornecer no momento. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá. Ele está falando então que P ou exclusivo Q é equivalente a P e não Q ou não P e Q. Bom, da onde veio isso? Então, eu tenho P, eu tenho Q. Deixa eu construir a tabelinha aqui. VF, VF, VV, F, F. Bom, ou exclusivo, não ambos, né? Então, lembra da tabela do ou, que você colocaria V, V, F, teria um V aqui, mas você fala, é um ou exclusivo, mas não ambos. Então, na própria definição, a gente fala, mas não ambos, está aqui. Né? Bom, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar essa linha que deu verdadeiro e essa linha que deu verdadeiro e vou escrever aqui. Que linha é essa? P e não Q. P e não Q. Ou, a outra linha que é verdadeira. Que linha que é essa? Não P e Q. Certo? Então, de onde veio isso? Eu simplesmente estou observando, né, as condições, né, em que condições, né, em que valores de P e de Q eu espero que isso daqui dê verdadeiro. Então, é exatamente isso. Quando que o ou exclusivo vai ser verdadeiro? Quando o valor do P e do Q for diferente. Certo? Quando o valor do P e do Q for diferente. Se eles forem ambos falsos, eu vou ter falso. E se ambos forem verdadeiros, eu também vou ter falso. Porque nessas condições, nenhum desses dois lados, dessas proposições aqui, eu tenho verdadeiro. Correto? Muito bem.
Bom, outra equivalência. Negação da bicondicional é equivalente ao ou exclusivo. Bom, essa é tranquila, né? Na verdade, qualquer... Isso eu já mostrei para vocês ali no meu rascunho. Certo? Agora para treinar, hein? Daí vamos treinar um pouquinho. A gente tem bastante questões para treinar. Bastante mesmo. Eu vou deixar vocês treinando e no próximo vídeo daí eu resolvo essas questões e assistam o vídeo só depois de tentar fazer. Tá? Todas as questões elas são absurdamente fáceis depois que a gente vê elas prontas. Tá? E só existe dificuldade quando a gente tenta fazer. Tá? Então, tentem resolver e só depois assistam ao próximo vídeo. Certo? Obrigado, pessoal, e até mais.